Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? E quem fala é o professor Vicente Cassep Borges, o seu professor de psicometria do período remoto e de todos os outros períodos. No vídeo de hoje, vamos ver a parte 2 sobre TRI, falando dos postulados e pressupostos da teoria de resposta ao item. Desde já, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, e se você não deixou o seu like, se inscreva no canal. Boa, né? E então vamos para o nosso vídeo, falar dos postulados e pressupostos da teoria de resposta ao item. O primeiro postulado que a gente tem na teoria de resposta ao item é que o desempenho do sujeito numa tarefa ou item do teste pode ser predito a partir de um conjunto de fatores ou variáveis hipotéticas ditos aptidões ou traços latentes, que são identificados na teoria de resposta ao item com a letra grega θ, tá? Então essa letra grega é bastante importante, o θ. O θ representa o traço latente. E o desempenho de todo mundo pode ser predito no θ. Então o objetivo da TRI é predizer o desempenho de alguém. Uma das variáveis que vai predizer se alguém vai bem ou mal no teste, numa prova, é o θ, letra grega θ, que é ou se a pessoa é o traço latente. Ou seja, a pessoa vai bem na prova se estudou. Isso é uma das principais coisas que prediz. Ou seja, como foi dito no primeiro vídeo, o comportamento é uma função do traço latente. Se eu vou acertar o item, isso está em função do meu traço latente. Isso é assim que se expressa a coisa na matemática. Outro postulado é que a relação entre o desempenho e o traço latente pode ser descrita numa equação matemática monotônica crescente, chamada de curva característica do item que a gente vai ver agora. É uma função matemática monótona. Eu não gosto dessa palavra porque parece que é um saco, assim, mas não é assim. Vamos ver a figura. A função ser monótona significa crescente, significa que ela vai estar sempre crescendo. Ela nunca vai ter um ponto que cresce, depois diminui, não sei o que. Ela é num sentido só, é por isso que ela é monótona. Tá? Ela sempre vai estar crescendo até chegar no máximo. Tá? O que essa figura quer dizer? Isso aqui é um gráfico importante da teoria de resposta ao item, e ele vai ter num eixo a probabilidade de acertar, de dar a resposta correta no item. Então, P, probabilidade em função do traço latente, tá? E a probabilidade de acertar o item em função do traço latente, e aqui o próprio traço latente. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a probabilidade de 10% de acertar esse item. Tá? Deixa eu botar uma canetinha aqui. 10% de chance de acertar o item. Tá? E aí, quando eu tenho traço latente, zero, ou seja, eu não tenho nada, assim, né? Eu não conheço nada, meu conhecimento é zero, se não estudei nada, e mesmo assim eu tenho 10% de chance de acertar esse item. Conforme aumenta meu conhecimento na matéria, conforme aumenta meu nível de traço latente, vai aumentando as minhas chances de acertar o item. Até que vai para o máximo, sei lá, o máximo aqui nesse caso é 90% de chance de acertar esse item, assim, mas quanto mais vai crescendo o máximo assim que eu consigo ver na figura, porque o nível θ vai crescendo infinitamente aqui, né? Mas infinitamente assim também, chega um ponto que cresce infinitamente, mas eu não vou mais achar sujeitos com tanta habilidade, com tanto conhecimento assim, né? Vai ficar uma raridade. Mas de qualquer forma, ele chega num ponto que mais ou menos estabiliza aqui, vai crescendo, mas muito pouquinho, que vai crescendo, mas a gente já não consegue mais ver assim quando sai da figura tanto crescimento. E então essa é a figura assim, aí ela tem essa inflexão aqui, né? Sempre se faz de pontilhado, assim, que ele é importante esse ponto, é importante o ponto em que as pessoas têm 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar o item. Então esse é um ponto
bem importante dessa curva característica do item, tá? Então, isso aqui é uma curva característica de um item. Isso é feito para todos os itens de um teste. Supondo que são 30 itens, tem 30 curvas dessas, tá? Algumas vantagens da TRI sobre a teoria clássica dos testes, tá? Então, a teoria clássica a teoria de resposta, ele é um modelo bem mais complexo do que a teoria clássica dos testes. E aí, não sei se eu falei para vocês isso em algum momento, né? Acho que quando eu falei de análise fatorial, falei desse princípio chamado parcimônia, um princípio bem importante da ciência, e por esse princípio a gente deveria descartar a TRI, porque a TRI é mais complexa, a gente em ciência sempre prefere os modelos mais simples, né? E aí eu acho que eu estou mostrando que a TRI é bem complicado, tem que calcular item por item, fazer uma curva daquela lá, né? Então, por esse princípio, eu descartaria, pelo princípio em princípio, né, da parcimônia, eu descartaria a TRI. Só que o modelo da TRI ele é mais complexo, de fato, mas explica mais coisas que o modelo mais simples. Então, por isso que a gente pega ele. E se o modelo mais simples não está dando conta do recado, a gente vai para o modelo mais complexo, né, que é a teoria de resposta ao item. Está explicando coisas que não está assim. Esse nível de detalhamento, a teoria clássica do sucesso não tem nada equivalente. Então, a gente na ciência tem que buscar simplificar as coisas, mas não pode perder de vista que nós estamos tentando explicar fenômenos. Tá? Então, a gente tem que explicar da melhor maneira possível. Então, por isso que a gente acaba tendo que pegar um modelo complexo como a teoria de resposta ao item. As vantagens, então, o cálculo do nível de aptidão do sujeito independe da amostra de itens utilizados. Diz que a habilidade do sujeito é independente do teste ou not dependent test. Tá? Então, a gente estima a habilidade dos sujeitos independente do teste que a gente está usando. E vocês devem ter visto, o Enem sempre dá problema, sempre tem algum problema no Enem, sempre algum lugar colou e viu a prova antes, ou vazou, não sei, só para uma escola, e aí o que se faz? Repete o Enem naquela escola, tá? E isso, muitos críticos da TRI têm dito que isso é uma fraqueza da TRI, e isso é justamente o contrário, assim. É por causa da TRI que eu não tenho que repetir o Enem no Brasil inteiro. Eu posso repetir o Enem só naquela escola que deu problema. Isso é muito bom. Por que, que eu posso repetir? Porque eu vou aplicar outra prova com outros itens e aquela prova pode ter tá mais equilibrado, ter itens mais fáceis, itens mais difíceis. Só que o cálculo da TRI dá o seu jeito, tá? O cálculo da TRI ele adapta assim, esses caras foram melhor, mas porque os itens estavam muito fáceis, então ele dá uma descontada na habilidade do sujeito. Ou o contrário, os caras foram bem porque ou os caras foram mal porque os caras foram bem porque os itens eram muito fáceis, é isso. Os caras foram bem porque os itens eram muito fáceis. Aí a TRI dá uma penalizada pelo fato dos itens serem fáceis, tá? E aí, então, por isso que dá para repetir só naquele local que deu problema. Você repete o Enem só onde deu problema, porque ela não é dependente do teste. Então, eu posso aplicar uma prova diferente e eu vou conseguir estimar a habilidade deles do mesmo jeito. O cálculo dos parâmetros dos itens independe da amostra de sujeitos. Diz que os parâmetros são independentes dos sujeitos. Tá? Então, se o teste é difícil, se é fácil, isso não depende de se eu apliquei em pessoas que são inteligentes, que não são, que estudaram, que não estudaram. Então, isso é bem interessante. Assim. Aliás, ele se faz o parâmetro dos itens, se levanta esse parâmetro em gente que não vai prestar o Enem, sei lá, alunos do primeiro ano do ensino médio desse ano, e isso então faz com que a gente consiga levantar os parâmetros independentes se a gente que com menor nível de habilidade, a gente que ainda
não terminou o ensino médio. Outra vantagem é que a TRI permite emparelhar os itens com a aptidão do sujeito. Tá? Então eu consigo, isso é o que se faz em testagem adaptativa por computador, eu consigo, se o sujeito está no nível mediano, eu dou só itens medianos, se ele está no nível avançado, só dou item difícil, se ele é um aprendiz, um principiante, só dou itens fáceis. Tá? Isso consegue com a TRI. Teoria clássica do teste é mais difícil de fazer isso. Outra vantagem da TRI é que ela é um modelo que não precisa fazer suposições que são improváveis, como os erros de medida serem iguais para todos os testandos. A TRI ele vai calcular um erro de medida para cada um, e isso é improvável, mas a teoria clássica dos testes faz assim, mas é improvável que o erro de medida seja o mesmo para todo mundo. E a última vantagem para listada é que a TRI não necessita trabalhar com testes estritamente paralelos como na psicometria clássica, que é o exemplo que eu dei do Enem, que faz com provas diferentes e estima do mesmo jeito, com a mesma precisão, a aptidão do sujeito, se consegue comparar com gente que fez outra prova que não é paralela àquela que é uma prova diferente, mesmo com níveis de dificuldade diferentes. Mas nem tudo são flores na TRI, tá? Então tem algumas suposições que têm que ser atendidas, né? E para poder rodar, assim. E a primeira é unidimensionalidade, então tem teoria de resposta, e a segunda é independência de local. São as duas suposições da TRI. É, elas não podem ser empiricamente demonstradas e nem possuem bases lógicas, mas podem ser sugeridas de uma maneira direta ou indireta. Vamos falar da unidimensionalidade. Um conjunto que está de traços latentes estão por trás de um desempenho comportamental qualquer. Então, se eu vou bem lá na prova do vestibular, isso tem a ver com o meu esforço, tem a ver com a minha inteligência, tem a ver com quanto que eu estudei, tem a ver com conhecimento, tem a ver com um monte de coisa. Assim, né? Mas a maioria dos modelos da TRI possuem que tem apenas um teta responsável. Tá? É só um traço latente que vai ser responsável pelo desempenho, sei lá, vai excluir personalidade, qualquer coisa assim. Tá? E, enfim, então a própria prova que eu fiz, sei lá, uma vez os alunos foram mal na minha prova porque eu perguntei, pedi para calcularem a média de unidades da federação. De cada unidade da federação, lá pegar todas as unidades da federação do Brasil e calcular uma média. Aí os alunos não sabiam o que era a unidade da federação. E que seriam os estados mais o Distrito Federal, tá? Aí eu botei unidade da federação, que é o termo certo, lá, assim, só que então tu, além de ter um conhecimento de estatística, eu tinha que ter um conhecimento de geografia, assim, que eu achava que todo mundo ia ter, que ia ser muito fácil, mas não era tão fácil quanto eu imaginei. Então, isso deu. Já é mais de um traço latente explicando o desempenho na minha prova, enfim. Para satisfazer esse postulado de unidimensionalidade, é suficiente que tenha uma aptidão dominante, ou um traço latente dominante, assim, pode ser que tenha vários traços latentes, mas todos correlacionados um com o outro, então isso já atende à unidimensionalidade. E tem pesquisas com modelos multidimensionais, mas ainda não se tem nada satisfatório, tá? E esse não se tem nada satisfatório, a gente está falando de 2003, tá? Hoje eu já diria que tem coisas mais satisfatórias, pelo menos mais satisfatórias do que em 2003, já está se utilizando mais, já está se mostrando que são modelos sólidos, então a gente já está trabalhando com TRI multidimensional. Tá? Mas aí é modelo mais complexo ainda, então eu não queria entrar nisso. Segundo pressuposto, independência de local. As respostas sujeitas a quaisquer dois itens são estatisticamente independentes.
ou seja, o desempenho do sujeito num item não afeta o desempenho no outro item. Se a pessoa acertou um item, isso não interfere em ela acertar se acertou o item A, não interfere ela em acertar o item B, assim. É óbvio que elas vão que tendem a acertar os dois itens, porque é improvável que os comportamentos de um sujeito ou resposta não estejam correlacionados. Quem tende a acertar o item A também tende a acertar o item B, porque é o mesmo traço latente que está fazendo as pessoas acertar os dois itens. Assim, a pessoa que estudou, ela não estudou só para um item, ela geralmente estudou a matéria inteira, assim, aí ela tende a acertar todos os itens e aí esses comportamentos são correlacionados. E o cara que não estudou não, não vai acertar nem o item A nem o item B, né? No entanto, se tiver uma correlação, ela se deve à influência que outros fatores, que não o fator dominante, não é? É o fator dominante que está causando aquela correlação, não é outra coisa, assim. Né? Se os itens estão medindo o mesmo traço latente, a gente espera que sejam correlacionados. Então, o que que acontece? Assim, até a TRI ela vai ver o que que é independente de local. Independente do local em que o item apareça, isso não afeta a resposta. Ou seja, se o item está no início do meu teste, se o item está no final do meu teste, isso não afeta. Assim. Pode ser que no final do teste as pessoas estejam mais cansadas, pode ser que isso afete assim, a resposta delas. Mas quando se vai corrigir com a TRI, também é muito importante por causa para atender esse pressuposto da independência de local, que o tempo para responder as escalas sejam mais do que suficiente. Porque o que acontece? Assim, se eu dou pouco tempo para a pessoa responder o teste, responder a prova, os itens que estão no início, só por estarem no início, vão ter mais chance de serem acertados porque no final vai acabar o tempo, a pessoa vai ter que começar a chutar, assim, mesmo que o item seja fácil, vai ter pessoa com grande aptidão chutando, e aí isso aí abacalhou toda a minha TRI, tá? Então, e eu não tenho como estimar que isso está acontecendo somente pelo local em que o item aparece, isso não vai na fórmula da TRI. Então, o tempo tem que ser suficiente, tá? Mesmo e o cansaço, enfim, que a pessoa tem no final, isso aí não é uma coisa que a TRI mensure, né? Mas o tempo suficiente a gente minimiza esse viés aqui. E sobre pressupostos, era isso, tá? Sobre a gente então terminou a nossa aula número 2, a nossa parte 2 da aula 5 da teoria de resposta ao item. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui e deixa um like, né? Sempre já pega esse hábito de deixar o like ao final de cada aula, porque isso ajuda o nosso canal a crescer, ajuda bastante a gente tá precisando fazer o canal crescer. Eu fui dar aula no período remoto, eu tive que dar aula no YouTube, e já que entrei no YouTube, já que entrei nessa vida de YouTuber, o que eu queria é que esse canal fosse grande e ajudasse o máximo de pessoas possível. Então, muito obrigado e nos vemos na parte 3.